Olá pessoal, hoje vamos estar falando sobre função exponencial. Então, a função exponencial é uma função f que está definida para todos os números reais e assume valores reais também. Então, ela é definida da seguinte forma: f de x, para um x aqui no domínio da função, vai ser definida como uma constante a elevada a x, certo? Então, esse a é uma constante, E o que varia na função é o x. Para cada x eu vou ter um a na x, certo? A é constante, mas ele não pode ser qualquer coisa. Esse nosso a para nós, a tem que ser maior do que zero, tá? E o a tem que ser diferente de 1. Porque se eu colocasse para definir uma função o a igual a 1, tá certo? O que seria? F de x seria 1 na x e daria 1 para qualquer valor de x que eu colocasse aqui em cima. Nós vamos traçar o gráfico da função, tá? E ver direitinho qual é o domínio e qual é a imagem da função. Então, aqui para nós é x, no eixo aqui, ó. E aqui para nós é y. Lembrando que y é o valor da função no ponto x, certo? Para cada x eu vou ter um y. Então, nós vamos construir aqui uma tabelinha aqui, ó, embaixo aqui, ó, uma tabelinha aqui, onde nós vamos colocar o valor de x e o valor de y, que é igual a f de x, que é igual. Nós vamos pegar como exemplo aqui, ó, um exemplo. Dentro do primeiro caso aqui para nós, o primeiro caso para nós é onde o a é maior do que 1, certo? Então, exemplo, a igual a 2. Então, nós vamos ter a função exponencial f de x igual a 2 na x. Legal? Essa aqui é a nossa função exponencial, então. Então, vamos ver. Olha, nós vamos colocar x igual a 0 aqui. 0 pode. Aqui na função exponencial, 0 aqui pode. X pode ser qualquer valor. 0. Para x igual a 0, eu vou ter y como sendo igual a 2 na 0. 2 na 0, ou qualquer número elevado a 0, aqui não pode, no lugar do 2 não pode ser 0, porque 0 na 0 não dá, tá certo? Mas qualquer número elevado a 0 dá 1, tá certo? Então, para x igual a 1, fica 2 na 1, que dá 2. Para x igual a 2, fica 2 ao quadrado, que é igual a 4, certo? Para x igual a 3, fica 2 na terceira, que é igual a 8. Vocês podem observar que aqui nós temos uma sequência de números. Olha, 1, 2, 4, 8. Aqui 2 na quarta, que seria 2 na quarta, que daria 16. 16 e assim por diante. Crescente, tá? Uma sequência aqui de números reais. Então, note que o 2 é 2 vezes 1, que dá 2. O 4 é 2 vezes 2, que dá 2. O 8 é 2 vezes 4, que dá 8. O 16 é 2 vezes 4, que dá 16. Então, aqui nós temos, na verdade, então, nós temos aqui, então, uma progressão geométrica. A razão da progressão é igual a 2, tá certo? É o número que multiplicando o primeiro por 2, o A2 seria esse aqui, dá 2, nós falamos. Então, a progressão geométrica de razão 2. Nós temos uma videoaula aí que fala sobre progressão geométrica. Então, vocês vão lá ver o que é razão e o que é uma progressão geométrica, tá? Então, agora, com esses valores de x aqui para nós, por enquanto aqui x maior do ou iguais a 0, depois nós vamos fazer aqui para x menor do que 0. Então, para x maior ou igual que 0, nós vamos pegar esses valores daqui e levar para o gráfico. Então, para x igual a 0 aqui, ó, para x igual a 0, o y, que é f de x, que é igual a 2 na 0, para x igual a 0 é 2 na 0 dá 1. Aqui, vamos colocar 1 aqui para nós. Ela vai passar por esse ponto que está ali, tá certo? Para x igual a 1,
Agora aqui é 0, 0, aqui, ó, certo? É a origem do sistema de coordenadas x, y, tá? Para x igual a 1, 2 na 1 dá 2. Então, aqui é 1, aqui é 2. Então, para x igual a 1, tracejado aqui, ela vai passar por esse ponto que tem coordenadas o quê? 1 e 2, certo? Aqui tem coordenadas 0 e 1. Aqui, ó, né? Agora aqui, para x igual a 2, para x igual a 2, o y é 2 ao quadrado que dá 4. Então, 2, 3, 4. Então, nós vamos colocar lá em cima, lá, né? Lá em cima, certo? Então, vai passar por esse ponto que está aqui. Se vocês colocarem o 3 aqui, um 2 na terceira, vai dar 8. Vai dar um número lá em cima, o dobro do 4, tá certo? E ela vai começar a vir daqui de cima, ó, assim, ó, tá? Ela vai vir assim, tá? O gráfico da função, tá? Nós podemos até tentar colocar numa canetinha aqui que seja diferente a cor aqui, ó, certo? Tá? Então até aqui nós temos ganho o gráfico da função. Legal? Até aqui nós temos ganho o gráfico da função aqui, ó. Legal? Agora nós vamos pegar aqui, gente, ó. Aí, pessoal, nós vamos pegar agora aqui uma outra tabelinha separada para os valores de x menores do que zero. À esquerda, do zero para cá, para a direita aqui, são os positivos. Aqui positivo, aqui é negativo, na reta. Então, para x igual a menos 1, x, e aqui é a na x. É 2 na x. 2 na x. Que é o quê? O nosso y, que é igual a f de x. Então, para x igual a menos 1, o que vai dar? 2 na menos 1. 2 na menos 1, por definição, é 1 sobre 2 na 1, que dá meio, tá certo? Para x igual a menos 2, eu vou ter igual a 2 na menos 2, que por definição é 1 sobre 2 ao quadrado, tá certo? Para x igual a menos 3, vai ser igual a 2 na menos 3, que vai ser igual a 1 sobre 2 na terceira. Aqui, então, é 1 sobre 2 ao quadrado, dá 1 quarto. Então, aqui dá meio, tá certo? E aqui, 1 sobre 2 na terceira, 1 oitavo. Então, aqui nós vamos ter uma nova série geométrica, assim, ó, meio, certo? 1 quarto. Aqui é 2 na terceira, que dá 8 aqui, ó. Tá? Então, 1 quarto, 1 oitavo, 1 sobre 16, inverso daqueles números que está lá, ó, tá certo? Então, aqui ela tem uns números aqui, né? Ela tem uns números entre 0 e 1 aqui, né? Então, a gente pode colocar assim, ó, pontinho, 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 porque teria aqui um para x igual a menos meio, tá? Para x igual a menos meio. Para x igual a menos meio, para x igual a menos meio, que é um número que estaria aqui, ó, aqui está o menos 1, é um número que estaria aqui, ó, tá certo? Entre o menos 1, entre o menos 1 e 0, aqui estaria o menos meio. Então, 2 elevado a menos meio, tá certo? Tá? Esse aqui é igual a 1 sobre 2 elevado a meio. Esse aqui é igual a 1 elevado a meio é 1 sobre raiz quadrada de 2, tá certo? Raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Então, eu teria que dividir 1 por 1,41 e dar um número aproximado aqui, tá certo? Para colocar aqui, né? Tá certo? Mas, de qualquer maneira, ela começa também com números positivos. Aqui estaria o zero, mas o zero não entra, tá? Aqui nessa sequência, o zero não entra. Mas a partir do zero aqui, ó, nós estamos colocando a partir do zero para cá, eu vou ter números que estão entre 0 e menos 1, tá certo? Que são frações negativas. Então, vou ter uns números aqui, ó, aqui entre o 0 e o menos 1 aqui, ó, tá certo? Menos 1 aqui, ó, tá certo? 0 e menos 1. Nós teríamos números entre 0 e menos 1. Tá? Então, a nossa preocupação aqui é achar os pontos, que são esses aqui, ó, meio, 1 quarto e 1 oitavo, que já vai dar para nós a ideia de como é que o gráfico. Então, para x igual a menos 1,
dá meio. Então, dá metade aqui do 1, que dá meio. Tá? Aqui. Para x igual a menos 2, que está aqui, dá 1/4. Então, vai dar metade do meio, que está aqui, vai estar ali. Para x igual a menos 3, dá 1/8, que seria metade do 1/4. Para x igual a menos 3, daria metade aqui, ó. Tá? A metade do 1/4 aqui, ó. Tá certo? Essa nossa progressão aqui, ó, é uma progressão geométrica também, mas a razão aqui, note, meio, 1/4, 1 meio vezes 1 meio dá 1/4, meio vezes 1/4 dá 1/8, meio vezes 1 meio dá 1/16, assim por diante. Então a razão aqui seria meio, tá legal? Nessa progressão aqui. Então olha só, nós já temos aqui agora condições de traçar os pontos aqui, ó, e ver que ela vai, essa aqui vai ficar assintótica, a gente chama assintótica, vai se aproximando de zero, mas nunca vai dar zero. A na x nunca vai ser zero. Vai ser zero? Por algum x? Não, a na x nunca vai dar zero, tá certo? Ela vai se aproximar de zero, vai ser tão pequeno aqui, ó, 1/16, 1/32, 1/64, mas essa sequência aqui vai ficar bem pequenininha com os valores dela aqui, tá certo? Então, vou colocar aqui em verde. Vamos colocar em verde aqui para nós terminar o gráfico aqui, ó. Certo? Então, aqui vai se aproximando de zero, mas nunca vai dar zero. Então, esse aí é o gráfico da nossa função para a maior do que 1. E pegamos como exemplo o f de x igual a 2 na x aqui, ó. Legal? Já que a gente plotou o gráfico da função, aqui, tá? O que a gente pode dizer dessa função? Tá? O domínio dela, aqui, os valores onde a função pode ser calculada, domínio, né? Domínio de f é todos os reais. Eu posso calcular essa função para qualquer número real. O domínio, então, é os reais. Tá certo? A imagem da função, a imagem de f, é o que? Quais são os valores que essa função assume? Ela assume valores negativos? Aqui, ela atravessa o eixo x, ela nunca vai dar zero. Tá? Então, portanto, ela nunca vai atravessar o eixo x. Ela vai ser sempre dos reais positivos. Tá certo? Então, vai ser não inclui zero até mais infinito. Certo? Então, ela vem lá próximo de zero, vem crescendo, e cresce exponencialmente. Acho que vocês já ouviram falar nessa expressão, né? Por exemplo, do coronavírus. Pô, o crescimento é exponencial. Vamos ter que tomar cuidado aí, porque não é mais geométrico, já é exponencial. Tá? Então, e de razão não é 2, a razão é 10. Cada um transfere a doença para 10, para 10. E aquele outro transfere para mais 10 e assim por diante. Bom, então, o domínio da nossa função é os reais, a imagem é todos reais, que é igual, não vai o zero, mas são todos os números a partir de zero, e vai até mais infinito, está em cima, lá mais infinito, dá 1 milhão, tá? 1 milhão, 2 milhões, sempre vai dar um número, tá? Que vai ser maior do que o outro se a gente colocar numa tabela como nós fizemos aqui embaixo, aqui, ó, tá certo? Vai ser sempre crescendo isso aqui, ó, indefinidamente. Então, a nossa função aqui é uma função crescente, tá certo? Uma função crescente, tá? Por que ela é uma função crescente? Pelo próprio gráfico dela está mostrando que ela é crescente. Então, para x1 menor do que x2, implica para nós que o f de x1 é menor do que o f de x2.